Boa noite a todos. Vamos começar o nosso encontro aqui, são 19h30. A gente começa oficialmente o nosso encontro e hoje a gente vai falar especificamente, sobre o perdão, especificamente sobre os passos do perdão, sempre de acordo com os milagres. Eu tinha deixado uma sugestão lá no videozinho, uma sugestão de leitura, e eu não sei se as pessoas, se alguém leu, se não leu, ou se alguém quer comentar alguma coisa, começar comentando alguma coisa, também pode, a gente começa com algum comentário. Alguém quer já fazer isso? Quer comentar? Quer falar? Quer perguntar? Não? Então vamos lá. Eu separei aquela sessão que às vezes ela parece um pouco estranha, porque ela não fala exatamente, olha, estes são os passos do perdão. Mas ele vai falando dos passos do milagre, das explicações do curso, do milagre do Espírito Santo. Então são alguns passos ali, que na verdade não ficam muito claros, ou não ficam muito evidentes que sejam os passos do perdão, mas logo a gente começa a entender. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a entender. Em primeiro lugar, a gente faz aquela ponte, a gente fala, o milagre é outra palavra para o perdão, A gente pode substituir uma pela outra, ok? E ali também, naquela sessão, a gente não tem como fala? Ele fala primeiro passo, segundo passo e tal, mas a gente vai se basear porque ali fica um pouquinho sutil na forma de falar. Então a gente vai se basear numa explicação que nós temos do Kienwopnik, Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que um curso em milagres, ele fala sobre o perdão como o perdão sendo um desmanche, um desmanche de memória, ok? Então, o Ken Wapnick, que estudou mais do que ninguém esse curso, e aplicou muito na sua vida, ele que também conviveu com a Ellen, para quem não sabe, e ajudou a divisão de capítulos e subcapítulos no curso, ok? Tudo isso ele fez. Ele deu uma explicação sobre os passos do perdão que seriam mais ou menos assim. Eu vou só citar e depois a gente vai só desenvolver um pouquinho esse tema, ok? E eu aguardo, vocês podem me perguntar, me interromper ou mesmo, falar alguma coisa que vocês já viram, alguma coisa que seja importante para vocês. Bom, o curso divide, na verdade, o curso que divide o perdão em 4 passos, em 4 etapas, que é um aprendizado. Então, o primeiro passo seria nós tomarmos consciência, nós ficarmos cientes de que não tem nada fora. Então, de que nós somos responsáveis, por aquilo que a gente vê, pelo mundo, pelas situações que nos acontecem. Esse é um passo essencial, mas é um passo, bom, depois a gente vai desenvolver. O segundo passo seria, depois dessa ciência, depois de tomar consciência disso, o segundo passo seria a gente lidar com essa coisa que a gente fez, A gente toma consciência, mas a gente esquece toda hora, não é? Porque, na verdade, o ego vai fazendo a gente esquecer, a gente volta a lembrar, a gente esquece e tal. Então, lidar com esse mundo ilusório que a gente fez, lidar com esse sonho, não é? O curso chama de sonho esse mundo. Então, lidar com isso é o segundo passo e, na verdade, é o passo mais difícil, É o passo que a gente mais fica, porque não tem jeito. Ou a gente lida com isso e a gente vai perdoando, todas as coisas que a gente vê que vão nos acontecendo, todas as crenças que a gente tem, a gente vai se perdoando, a gente vai desmanchando a verdade disso tudo, na nossa própria mente. Então, esse é o mais difícil. O terceiro passo será a entrega, não é?
assim, deixar para o Espírito Santo que resolva para a gente. Então, a gente pode voltar um pouquinho e falar que no segundo passo a gente vai desenvolvendo a nossa disponibilidade para a gente poder chegar no terceiro passo, que é a real entrega do Espírito Santo. Ele sabe resolver mais que a gente, mas a gente nem acredita nisso. Então, nós vamos desenvolvendo a confiança que a gente tem nele, né? Ao mesmo tempo, a gente vai entregando aos poucos, mas aí a gente vai entregando. O quarto passo, que na verdade, né, o curso fala sobre isso, mas muitas vezes a gente pula, né? A gente pula. O quarto passo, na verdade, não é a gente que faz. No quarto passo, nós estaremos já no mundo real, né? Ou o que o curso chama de mundo feliz do Espírito Santo, onde nada nesse mundo das formas muda, nada, mas a gente já não dá mais realidade, ou seja, nós já temos o perdão como meta estabelecida e como real para nós, né? Como real mesmo. Então, esse quarto passo seria, no terceiro a gente se prepara, né? E no quarto passo a gente está já livre de todas as crenças, de quem nós somos, do que o mundo é, etc, etc. E aí, então, seria, assim, um estado da mente onde a gente aceita o amor de Deus e, simbolicamente, o curso fala, Deus estende seus braços e pega o seu filho, ok? Bom, vamos voltar então um pouquinho. Todo mundo, né, como diz o Ken Wapnick, todo mundo quer pular do primeiro estágio para o terceiro. Todo mundo quer fazer isso. Todo mundo quer pegar um problema e já entregar para o Espírito Santo e falar para ele, faz o que você acha que tem que fazer e tudo mais. Mas a gente não pode fazer isso, mesmo porque quando a gente fala, olha, eu entrego para você, normalmente a gente já tem assim a resolução do problema na cabeça. A gente quer que seja daquela forma. Então aí a gente fala para ele, toma para você, mas assim, faz do jeito que eu estou querendo que você faça. Tá? Por isso que então fica mais difícil, né? Aí, como que a gente faz? A gente vai lidar. Acho, assim, o Ken fala, né? O passo mais difícil é o segundo, né? Onde a gente tem que lidar com o nosso filme ou com o nosso sonho, né? Que nós mesmos fizemos. Mas eu também acho que assumir a responsabilidade, né? Por tudo, assumir a responsabilidade por esse mundo, né? Por ter feito esse mundo, entende? É bastante difícil. Alguns alunos nossos, eles falam de uma forma assim, mas espera aí, mas se fui eu que fiz isso, como que eu faço alguma coisa para eu sofrer? De que jeito que eu estou fazendo essas coisas e eu estou sofrendo tanto? A gente tem que voltar, eu acredito até que eu já tenha falado nesses encontros alguma coisa, mas a gente precisa voltar um pouco, né, para a metafísica, para a teoria, e precisa lembrar que, assim, tudo que a gente fez aqui já está no passado. É difícil a gente aceitar isso, mas já está no passado, uma diminuta e louca ideia, né, de separação. Como essa diminuta e louca ideia não é possível, então tudo isso já acabou, como diz o curso. O que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando para essas situações, aceitando que elas são muito reais para nós, mas a gente escolheu num outro nível, a gente escolheu num nível consciente, inclusive num nível antes da gente pensar em estar neste mundo, tá? Então, eu não queria ficar muito nisso, mas era só para dar uma pincelada para vocês. Assim, a gente não escolhe conscientemente, né, as coisas que nos acontecem. Elas foram escolhidas em algum nível da mente, mas isso não é consciente. Então, aí nós podemos, a partir disso, nós podemos falar, então, olha, eu estou aqui, isso daqui é realmente um sonho feito por mim, ele não pode ser real, porque Deus não criaria um mundo cheio de controvérsias ou cheio de conflitos. Isso é coerente para a gente. Então, aí a gente vai com calma, né? Então, tá.
Então, aí, a partir disso, a gente vai... Tá bom, já assumi que esse sonho, eu tenho a responsabilidade de ter feito esse sonho, e aí por aí vai. Então, agora eu vou começar a aceitar que o que eu preciso fazer é lidar com este mundo, é lidar com este mundo que eu mesma fiz. Então, dentro desta situação em que eu me encontro, nesta família em que eu me encontro, neste país que eu me encontro, né, nessas condições que eu me encontro, aqui está o meu sonho particular, aonde eu vou ter que lidar com ele. Okay? Lidar quer dizer, eu vou aprender e vou fazer, eu vou perdoando aos poucos. Toda essa teoria vai chegando para mim e isso eu vou fazendo aos poucos, ok? Tudo aos poucos. Bom, então, assim, quando a gente fala, né, quando a gente divide em passos, né, primeiro passo, tomar essa consciência, segundo passo, lidar com o filme, terceiro passo, a gente vai entregar para o Espírito Santo, parece que eles são, eles vão numa cronologia de tempo, mas na verdade não é assim. Na verdade, eles se misturam, eles se misturam. Quando eu estou com muita bronca, eu não acho que foi eu que fiz, né? Quando eu estou com raiva, eu não acho. Aí eu perco a consciência outra vez. E na gentileza absoluta, né, do autor do curso, ele fala, não tem problema. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente se fala outra vez, daqui a pouco você lembra outra vez. E quando a gente não lembra sozinho, a gente tem um ao outro para lembrar, não é? Então, é importante dentro dessa teoria que nós estamos falando, né? Dentro dessa teoria ainda, que a gente entenda que a gente não tem que mudar a vida da gente para fazer esse curso. A gente não tem que sair da onde a gente está para fazer esse curso ou para aplicar este curso. Muito pelo contrário, existe uma parte, já mais da metade do livro-texto, né, 400 e pouco, em que ele fala assim, olha, para você se desligar do ego, né, para você ir abandonando o ego ou abandonando a sua crença em que você é um corpo, você pode fazer muitas meditações, você pode fazer, mas isso pode ficar entedioso, já que nós somos ocidentais, né? Então isso pode ficar entedioso. Mas veja, você tem o seu irmão aí do seu lado. É isso que você tem que perdoar. É para ele. Ele é o seu grande instrumento que vai acelerar o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de lembrança de quem você realmente é. Então, vou voltar a falar para vocês, né, uma coisa que eu estou sentindo muita necessidade de falar, porque algumas pessoas chegam para mim com algumas confusões. Olha, todos os caminhos vão, por isso que esse curso chama um curso, né? Um curso. Porque todos os caminhos vão levar a gente, todos os caminhos espirituais vão levar a gente a Deus, ou essa será a meta. Mas esse curso especificamente, ele usa como instrumento para fazer isso os nossos relacionamentos, tá bom? E os relacionamentos com todos os nomes que os relacionamentos têm, né? Os românticos, os filiais, os de colega, os de amigos, né? E tal. Então, todos os relacionamentos. Os nossos relacionamentos são os nossos instrumentos para nós nos autoconhecermos, para lembrarmos quem nós realmente somos. Então, o perdão, com todos os passos de aprendizagem, é para eu desmanchar a imagem, né, ou a crença que eu tenho em que alguém seja aquilo que eu estou vendo e vou deixar essa crença, essa imagem, ser substituída pela parte da minha mente, né, da minha própria mente, que um curso em milagres chama de Espírito Santo.
O Espírito Santo tem os conceitos, ele sabe, porque ele pensa junto com Deus. Assim como a gente estava brincando, né, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, a gente estava brincando, eu com o Roberto, a gente estava falando, já me perdi agora, Roberto, deixa eu ver se eu lembro, peraí, a gente estava falando que assim, nós podemos ter tudo aqui, né, tudo aqui, brincar com as coisas daqui, né, a partir do momento em que tudo pode ser uma coisa, né, feliz aqui, a partir do momento em que a gente tem essa teoria aqui do lado, a gente tem a teoria assim, tudo que eu estou vendo, né, é como eu estou vendo. E como o Espírito Santo vê, e como ele faz aqui, o que ele faz? Ele usa tudo que nós fizemos com o ego para mudar o propósito. Estou falando um monte, gostaria até que alguém me interrompesse, tá? Porque o segundo passo, ou seja, lidar com o sonho, é a nossa maior dificuldade, ou o nosso maior tempo, né? O que a gente toma muito tempo. A gente se conscientiza de que a gente fez esse mundo, a gente vai se conscientizando, a gente vai aceitando essa ideia, depois a gente tem que lidar com ela. Então, nós vamos desmanchar a imagem que nós temos, ou a crença que nós temos, né, em que conhecemos as outras pessoas, ou o conceito que nós temos dela, né, ou a definição, o significado que nós damos para ela, e vamos passar, e a gente vai começando, né, ou pelo menos aos poucos, nós vamos entregando ao Espírito Santo, ou vamos falando para ele, olha, eu deixo você falar para mim, tá? Eu deixo você falar para mim o que eu tenho, como eu tenho que olhar para cada um, né? Como que eu tenho que olhar para as pessoas que estão do meu lado. E, obviamente, isso é aos poucos. É óbvio quando a gente começa a olhar, mas não é óbvio quando a gente... Olha, quando eu começo a olhar, não. É óbvio quando a gente já tem um treino para olhar para isso, mas não é óbvio quando a gente começa a olhar para isso. Porque, assim, se tem uma coisa, né, que é marcante, né, marcante no sistema de pensamento do ego, é que o ego sabe tudo. Tá? Ele sabe tudo. E como a gente se identifica com ele quase que 100% mesmo, né, em todo o tempo, então a gente sabe tudo. Aí, abrir esse espaço, né, para que eu fale, olha, eu não sei nada, né, todos os meus conceitos são furados, porque eu só consigo ver uma parte das situações, eu nunca consigo ver inteira. Tudo isso é muito difícil para nós, mas esse é o nosso treino. Bom, então, e dentro disso tudo, né, e dentro desse universo que eu tenho que perdoar, é muito importante que eu me lembre, eu estou no lugar certo, eu estou com as pessoas certas, eu não tenho que mudar nada, eu só tenho que perdoar. Perdoar é desmanchar alguma imagem que me traz conflito, né? Ou uma crença que me traz conflito. Só isso. Se alguma coisa me faz muito bem, então tá, eu não posso, a não ser que eu tenha muita dependência, né, dessa pessoa ou dessa situação, eu posso ficar com ela, eu posso me divertir com ela, eu posso agradecer, eu posso estender o meu amor. Então, ali, naquela passagem que eu pus para vocês, deixa eu parar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém precisa falar alguma coisa ou quer acrescentar alguma coisa? Porque eu acabo falando sem parar, né? Então, naquela passagem que eu pus, né, para vocês, para dar uma lida também, não sei, também não tem importância, né? Pode ler depois, é lógico. Então, o curso fala assim, um professor, esqueci o jeito que ele fala, mas é assim, ó, um bom professor, tá? As palavras eu não vou conseguir lembrar mesmo, mas um bom professor, o que ele faz? Ele vai te ensinando, né? Ele vai te ensinando sem esconder nada, né? E sem levar qualquer tipo de medo para você. Ele vai te levando de forma mais leve até que você seja tão sábio quanto ele, ok?
Então, este é o papel do Espírito Santo. E o que ele faz? Ele vai lembrando a gente, né, aos poucos, né, e bem aos poucos, que a sabedoria dele, que a gente vai aprendendo a reconhecer, a sabedoria dele é nossa, né? Porque nós somos um, ok? Então, é assim, ao mesmo tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Eu aprendo, né? Aprendo que este sonho foi feito por mim. Eu aprendo que existe uma forma de corrigir. Eu aprendo que existe um professor na minha mente que pode corrigir isso. Eu aprendo que eu posso confiar nesse professor. E eu aprendo a ir confiando nele cada vez mais. E cada vez que eu confio nele, eu entrego mais um pouquinho. Né? Eu entrego mais um pouquinho. Tá? Cada vez mais. Como outras pessoas assistem, nem sempre são assim estudantes mais, né, mais antigos do curso, talvez não saibam direito, né, o que o curso fala, mas vamos lá. Esse desmanchar, né, esse desmanchar da realidade, né, do mundo, dessa sensação que a gente tem de ser vulnerável, que as coisas acontecem com a gente, dessa sensação de que nós estamos à mercê, né, de algum destino, né, normalmente ruim, né, porque é o que a gente tem medo. Essa sensação, né, esse movimento que chama-se perdão, ele, na verdade, é um desmanche da culpa que a gente sente. Né? Ele é um desmanche. Por isso que quando eu perdoo alguém que parece que está ali fora, a paz para mim, ela é assim, é automática, né? Ela é automática, ok? E nessa mesma passagem que vocês têm, que eu pus ali, que é a parte 5, né? Acho, do capítulo 6. A minha memória é exatamente nada, gente. Bom, parte 5 do capítulo 6, Jesus fala, esse bom professor, o que ele faz? Né? O que ele faz? Ele faz com que a gente se motive cada vez mais. O bom professor, ele coloca a motivação do aluno, ele deixa o aluno com essa motivação 100% do tempo. É isso que ele faz. Tá? Então, a motivação para nós aprendermos esses passos, né, que parecem passos delimitados, mas na verdade não são. Então, a motivação é eu ficar cada vez mais em paz e cada vez mais alegre. E isso tem como fala? Várias demonstrações, tá bom? Várias demonstrações. Elas não precisam necessariamente ser, como é que eu vou dizer, misteriosas ou fenomenais. Essas demonstrações, elas podem ser muito simplesmente eu ficar, assim, eu encontrar com alguém que eu estava com uma bronca ontem, depois eu volto, organizo meu pensamento, aí eu olho para essa pessoa, puxa, a bronca ou diminuiu muito, ou não tem mais, né? E aí eu começo a reparar em mim como é gostoso. Então, esta motivação que precisa ficar na mente da gente, essa motivação, ela está sempre pronta, ou sempre disponível, né? Porque o Espírito Santo está sempre disponível para a gente. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque seria mais gostoso se a gente trocasse. Ou também a gente pode brincar de dar um exemplo, se alguém quiser, né, brincar de dar um exemplo, ou do que já aconteceu, ou do que está acontecendo agora e ainda não conseguiu perdoar. Isso é muito legal e é muito útil para muita gente que pode assistir a gente de novo, depois. Não é? Posso falar? Por favor, Cleusa. Por favor, obrigada. Faz uns 6 meses que eu comecei a fazer meditação pela manhã. Só daquela de respirar, né?
E pelo que eu entendi, eu não preciso me preocupar muito com isso. Eu tenho mais é que Não, não precisa. Isso. Você pode fazer meditação e ela é muito útil, viu, Cleusa? Muito útil. Ela ajuda a gente a diminuir o fluxo de pensamento. Mas eu não Sabe consigo diminuir. Ah, tá. Eu penso, ótimo, né? É até bom você falar nisso, porque tem gente que pratica meditação também, que está aqui, que é muito legal. Eu vejo que o que aconteceu com a palavra meditação é que a tradução dela ficou meio perdida para a gente durante muito tempo, né? E hoje em dia tem mais gente falando sobre isso. Meditar, na verdade, é estar atento, sabe? É estar atento. Tem um livro chamado A Mente Meditativa. Ele é muito chato de ler, mas ele é ótimo, porque ele é do Daniel Goleman, aquele da inteligência emocional. Ele ficou 6 ou 7 anos, né, lá no Tibete e na Índia, né, e outros países por ali, e ficou catalogando as técnicas de meditação. Aí, no fim, eles chegam à conclusão de que meditar é estar atento. Então, Cleusa, você pode meditar, né? Arrumando uma gaveta, arrumando cozinha, né? Fazendo, você põe a atenção ali, mas não precisa brigar com a sua mente. Você faz alguma coisa, daqui a pouco você vê que dispersou. Aí você fala, não, eu volto de novo. Estou aqui, vou lavar o prato e tal, e né, não sei o quê, estou arrumando essa gaveta, estou aqui, eu volto com a atenção dela outra vez. E por que que ela é tão útil? Por que que diminuir o fluxo de pensamentos é tão útil? Porque, voltando para o nosso julgamento, né? Voltando para o nosso julgamento. Olha, a gente olha para tudo à nossa volta, né? E para todas as pessoas à nossa volta, com o pensamento já pronto, entendeu? Olha, já não fui com a cara de fulano, não fui com a cara de ciclano, ou então fulano não tá bom hoje, ou isso, sabe? Ou então olha o que fez comigo, olha esse negócio é bom, Olha esse que negócio é gorda ruim. aquela. Oi? Olha que gordinha que ele está passando ali. Isso, todo tipo de julgamento a gente tem e é automático, sabe? Isso está automático. Por quê? Porque os pensamentos são um monte, né? Por minuto, um monte. E aí a gente tem essas opiniões já super automáticas. Tem várias pessoas nas neurociências que fazem experiências com isso. Né? O cérebro, ele adivinha 90%, né? Ele adivinha 90%. A gente tem um conhecimento só de 10%, a gente se abre só um pouquinho. Então, quando a gente medita, a gente organiza um pouco o pensamento e quando vem aqueles julgamentos automáticos, que depois deixam a gente super mal, né? Eles são muito chatos porque eles deixam a gente super mal. Então, quando eles vêm, a gente já, espera lá, espera aí, dá tempo da gente bloquear. Então, por isso que a meditação é muito legal. Você pode, e assim, muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais. Eu, antes de ter dessa prática, né, esse conhecimento, eu achava que eu nunca na minha vida ia conseguir meditar. Eu achava que tinha que botar um turbante, ficar em posição fácil do yoga, sabe? E tudo mais. Então, isso ficava impossível, né? Aí depois a gente vai descobrindo que, na verdade, é a atenção total. Okay? E essa atenção total, ela é simples se você não forçar a barra, né? Se você não forçar a barra. Então, ela é simples. E ela é extremamente útil nesse sentido. O que o curso quer dizer ali, nesse pedaço específico, é assim, se você apenas meditar e não perdoar, você vai chegar lá também, mas vai demorar muito mais. Então, usando tudo junto, a gente perdoa muito mais rápido, né? A gente bloqueia esses julgamentos automáticos. Tá bom? Respondi? Uhum. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Marcelo? Eu me lembrei que numa das apresentações que você faz sobre o curso em Milagres, num dos vídeos que gravaste para o canal do Grupo Mera, você comenta que, apesar da meditação não ser o forte do curso, o curso parece, assim eu me rememoro que
ele a recomendava ou ele a considerava interessante. Eu não cheguei a encontrar uma passagem que ele falasse dessa forma, assim, aconselhando a meditação, apesar de que nós sabemos que cada exercício é um processo meditativo, né? Mas, assim, a única passagem que eu vi específica foi justamente essa, ele falando que pode ser enfadonho, né? Parece até, na verdade, um desaconselhamento, né, para a meditação. E eu queria saber de ti se há uma passagem específica onde ele faz esse... a despeito dele considerar enfadonha, se tem alguma que ele faz, na verdade, é dar uma levantada de astral na meditação, assim, se ele fala alguma coisa. Não, amor, ele não fala, pelo menos eu já li tantas vezes esse curso, mas de vez em quando aparecem umas coisas lá que parece que não tava, né? Mas, ó, Marcelo, o que eu vejo que é um incentivo à meditação, embora não use essa palavra, né? É aquela frase que é perfeita: uma mente sem treino nada pode realizar, tá? Então, quando uma mente com treino, ela tá atenta. Uma mente treinada, ela fica atenta. Essa atenção é porque daí eu já posso escolher com qual dos dois guias, né? Tá? Então, tem vários momentos em que ele fala, olha, a sua mente está muito bagunçada, a sua mente está muito bagunçada, a sua mente precisa de treino, ela precisa... Isso ele tem vários momentos, né? Várias passagens que ele fala isso. Então, aí, nesse sentido, é que eu penso que ele dá uma super força, né, para falar assim, olha, seria legal você meditar, não é? Bom, eu acho super interessante porque tá ruim meu áudio. Não, é Ou- que às ou- vezes fica um pouco, quando alguém fala, parece que tem um pouquinho, por isso que eu falo, fico assim, é que esse foninho é meio chato. Fala, amor. Então, essa frase que você falou, ela é bem interessante porque ela me rememora muito o ensinamento zen budista, né? Ele é todo em cima dessa questão do treino da mente, né? Então, essa passagem, ela vem dessa questão também do treino. Mas uma coisa que eu acho interessante é, por exemplo, que eu gostaria de te perguntar, né? Porque da forma que tu falaste agora há pouco, eu sei que não é, mas pode dar a suposição de que existe uma dicotomia entre o perdão e viver no agora. E não tem um momento em que os dois se encaixam, porque na medida em que eu estou no momento presente, que eu estou totalmente focado, que eu estou aqui, eu esqueci qualquer coisa, automaticamente, de certa forma, eu não estou exercendo o perdão. Eu te digo porque é sabido que o alimento, um dos principais alimentos do ego é o tempo, né? O ego vive de tempo. Então, se eu estou aqui e eu consigo não estar no tempo, automaticamente eu enfraqueço deveras o ego. Mas, por exemplo, eu já vi, por exemplo, o Gary, apesar de que o Gary é suspeito, que ele gosta de dar uma alfinetada em quase todo mundo, mas tem uma passagem dele que ele dá uma alfinetada no Eckhart Tolle a respeito do poder do agora e que diz que isso não é tão importante assim, mas o que eu entendo é que o Eckhart fala que o agora, esse agora, não o agora temporal, não esse aqui que nós estamos na forma, eu, você, Exatamente. mas é um agora portal que, através dele, eu acesso um local atemporal, né? Então, eu imagino que, nesse sentido, é importante. E a atenção é uma chave mestra, né? A atenção, na verdade, é uma forma de Exatamente. amor, né? Muito, Porque... muito, né? Pode falar. Não, pode Não, falar. porque eu observo que a melhor forma de eu amar uma pessoa é eu dar atenção para ela. E a melhor coisa que eu posso dar para uma pessoa é a atenção, né? Para qualquer pessoa. Aham. Mas é essa atenção que você pode... Esqueci de tirar isso aqui. Essa atenção que você dá para a pessoa, né? E ela... Desculpa, gente. Só um negocinho. Essa atenção que você dá para a pessoa, entende, Marcelo? Deixando ela completamente livre, né? Para se expressar sem nenhum julgamento. Essa atenção você também consegue quando você entende que o aqui e o agora são a única coisa que existem, né? Mas é em outro nível, não é? É exatamente o que você falou. Não é o aqui e agora do tempo,
Não é o aqui e agora no tempo. Tem uma passagem no curso. Gente, eu sou péssima de memória, eu não sei os capítulos, mas eu acho que é no 16, tá? Eu acho, mas porque eu não sou boa, né? Minha memória não serve para isso. Mas ele fala assim: todas as pessoas já tiveram uma sensação de estarem além do próprio corpo, além de si mesmos, né? Todas as pessoas já tiveram alguma vez essa sensação. E ainda ele brinca um pouco com a gente, né? Ele fala assim, muitas vezes isso é conseguido através de um relacionamento especial. Eu acho que ele quis falar sobre a paixão ali, né? Que de vez em quando você fica totalmente atento como se aquilo fosse tudo, não é tudo. Aí ele diz, isso é um pouco pobre em relação ao que vai acontecer quando a sua mente estiver voltada, né? Exatamente para Deus, né? No mundo real, é isso que ele quer dizer. Então, nesse ponto, olha só, no mundo real, que é um estado de perdão bem avançado, nós vamos olhar exatamente para tudo do jeitinho que está, né? Exatamente da forma como está, mas tudo vai ser, assim, abençoado, né? Eu quero dizer assim, tudo vai estar perdoado, tudo vai ser abençoado. E aí, neste momento, a gente tem toda a atenção, não é? Aquilo que é real, ou aquilo que aquilo que é real, né? Que é o que é mesmo a forma mais próxima do amor, segundo esse curso, que é o perdão, que é o perdoado. Então, só voltando um pouquinho, Marcelo, naquilo que você falou, realmente não há dicotomia, de jeito nenhum, não há uma separação, né, de você falar isso, em a gente falar, não, eu vou colocar toda a minha atenção, ou seja, eu vou meditar, não é? E com aquilo que o curso fala, ok? Não tem nenhuma coisa. Tanto que, olha só, em cada exercício, porque muda, né? Os exercícios mudam a forma como a gente faz, mas cada exercício tem uma forma diferente. E essas formas diferentes, aí ele fala assim, ó, por exemplo, pensa nessa lição de hoje, né? Sei lá, 4, 5 vezes por hora. Daí depois ele fala, se você não conseguiu, se você não lembrou, não tem importância, a gente vai fazer outra vez. Né? O que é isso? Você lembrar dessa lição 4, 5 vezes por hora? É uma meditação, não é? Não entendi. O que aconteceu? Não, acho que desconectou. Desculpa, gente. Acho que desconectou só ali. Ó. Então, assim, ele fala pra gente, ele só não usa essa palavra, mas o que ele faz com a gente é isso. Volta a atenção daquilo, ó, volta a atenção para isso, volta a atenção para isso, tá? Então, é uma meditação, não é isso? Eu penso que nessa página específica, né, que eu falei, 400 e pouco, né, nessa página específica, ele fala, se você ficar, né, sozinho, meditando, você vai chegar lá. Mas você tem instrumentos muito próximos a você. São os seus irmãos que estão aí do lado. Então, é um recurso didático, né? É um recurso didático muito, muito eficaz, muito rápido. Então, eu penso que é isso que ele quis dizer. Mas o tempo inteiro ele fala pra gente, né? Você colocar atenção é meditar, não é? Tá? Então, não há realmente uma contradição nisso de jeito nenhum. E a forma como o Eckhart fala, eu acho muito gostosa. Ainda não é exatamente o curso, né? Porque ainda tem algumas coisas reais, mas é muito gostosa. E eu acho muito legal o jeito que ele fala e toda a forma, ou a filosofia mesmo, né? Que vem nessa como é que a gente fala? Nesse recebimento dele, né? Que esse é um conhecimento que ele vai passando para a gente o tempo todo. É muito gostoso. Eu gosto muito mesmo dele.
né? O Gary tem essas coisas, porque o Gary ainda tem, né, essas brincadeirinhas assim, mas tá bom também, tem seu papel. Aliás, a Judy, né, a Judy Stuck, que é a pessoa que conseguiu publicar o curso a primeira vez, né? Ela é muito, muito, muito fofa. Ela é totalmente, a vida dela foi voltada para isso. E tudo ela fala assim: tá tudo certo, cada um tem seu papel. Tá tudo certo. Ela fala, cada um tem seu papel. Tá, a gente não precisa brigar, né? A gente não precisa brigar. Cada um tem seu papel. Então, isso é uma delícia. E isso remete a gente, né, a uma paz muito grande. Melhorou isso, Marcelo? Sim, sim, muito obrigado. É uma atenção de um campo unificado, né? Sem julgamentos, onde nós nos percebemos um com aquilo que estamos botando atenção, né? Isso. E quando a gente julga? E quando a gente pôs atenção e a gente julga? Então, aí a gente volta a pôr atenção outra vez, não é? E pede uma ajuda para a gente se perdoar. Porque tudo o que o ego precisa é que a gente se condene, não é? Tudo que ele precisa é que a gente se condene, que a gente se mantenha culpado, porque daí essa é a comidinha dele. Então, aí a gente se mantém dentro do sistema de pensamento dele. E o que a gente faz? O que o Espírito Santo faz? Ah, você errou? Não tem problema. Vamos lá, a gente faz outra vez. A gente dá um passo para trás e faz outra vez. Não é? Eu esqueci de falar, até eu ia falar no começo, meninos, uma coisa. A Tânia, que não pôde estar aqui hoje, ela falou, olha, foi tão gostoso o exercício no final, por que você não leu uma oração para a gente no final? Se vocês toparem, aí a gente lê uma oração. Eu separei uma aqui para a gente ler, mas se vocês quiserem. E aí depois a gente vai lá. Então, vamos lá. Né? E o que mais, meninos? E o que mais? Eu tô falando sobre passos do perdão, né? E já falei para vocês que eles não são delimitados. Inclusive, eles não são... eles não seguem uma linha temporal, não é? Eles não seguem uma linha temporal. E aí? Não é? E aí? O que mais que a gente fala? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Ou se a gente tem também alguma situação difícil, né? E mesmo que não seja com a gente, que é com outra pessoa, né? Como que a gente faz? Então, de novo, nós temos que voltar para aquilo que para aquilo que o curso faz com a gente. Nós estamos falando sobre lidar com o nosso filminho de separação, né? Com o nosso sonho de separação. Então, eu tenho uma situação difícil, certo? Muito difícil, porque ela me machucou muito, ok? Se eu fugir dela, se eu não olhar para ela, se eu não assumir que eu estou muito machucada, eu jamais vou sair. Ela vai ficar rodando por ali. E o que é sumir? Não é sumir. Ela não vai sumir da nossa memória. Vamos lembrar disso? As situações não precisam sumir da nossa memória. Mas o que vai sumir da nossa memória é a carga emocional que a gente tem com ela, né? A carga emocional que tem essa situação para mim. Então, vamos supor que... Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, vamos supor que essa situação tenha me machucado. Em que sentido? Eu tenho ficado com muita raiva, tá? Uma situação que me deixou com muita raiva. Uma pessoa me lesou de alguma forma, ou me abandonou, né? Tudo isso. Eu tenho muita raiva. Então, eu vou brincar com vocês do jeito que eu acabo falando no meu curso, porque é mais fácil da gente brincar. Essa área, vamos por aqui, tá aqui. Essa área em preto aqui, ela é a área da minha dor. O resto é o resto da minha mente, tá bom? Então, essa dor ocupa praticamente tudo da minha dor, toda da minha mente, tá bom? Aí, ela tá aqui. Enquanto eu tô aqui, e isso dói mesmo, e eu falo, nossa, isso dói muito, isso tá doendo muito, não sei o quê. Mas aí eu achei muito coerente essa história do perdão.
Então, eu vou começar a praticar. Então, eu vou pensar, eu vou me lembrar que eu fiz essa situação junto com todas as pessoas que me magoaram. Eu vou lembrar que existe uma outra forma de ver. Tudo que a gente está falando aqui é muito resumido, né, gente? Tá? É muito resumido. O curso tem 1.400 e poucas páginas para falar sobre isso. Mas vamos lá. Aí eu tô aqui, isso aqui tudo me raspa muito. Nossa Senhora, o corpo inteiro tá tudo raspado, em carne viva. Daí eu vou fazendo tudo isso e eu dei assim, só acima desse negócio. Aí eu vou passar, ainda dói, sabe? Eu ainda revivo essa situação, ainda tá doendo muito isso. Paro de novo, olho outra vez, penso de novo. Puxa vida, né? Todas as pessoas. Aí eu consigo até pensar que a outra pessoa, ou as outras pessoas, né? Elas fizeram também o melhor que elas podiam. E aí, elas me magoaram porque elas esqueceram completamente que nós somos um. E que quando elas me magoaram, elas estavam fazendo a mesma coisa com elas mesmas. Tá? Então tá, aí eu dei mais um passinho. Putz, aí ó, eu tô um pouquinho acima, né? Aí eu consigo, ainda dói, viu? Putz, ainda dói. Ainda dói esse negócio, e dói, e aí, então tá, paro outra vez, olho tudo, observo outra vez, tenho os mesmos pensamentos, olha isso e tal, eu já consigo assumir melhor, não é? Que essas coisas podem ser minhas lições de perdão. Aí eu vou e subo mais um pouquinho. E subo mais um pouquinho, olho outra vez, não escondo de mim toda a minha dor, etc, etc, e subo. Paro tudo, olho tudo, vejo tudo de novo. Ah, ainda dói um pouco, sabe? Eu ainda não quero encontrar nem nunca mais essas pessoas, eu gostaria de um dia nunca mais pensar nelas. E tal, aí vai, e outro dia, aí vou indo, até que um dia eu chego numa altura, né, em que esta situação, ela não sumiu da minha memória, ela não sumiu, ela tá lá. Só que ela não me dói mais, tá? Ela não me dói mais. Eu acho que vale a pena aqui, embora a gente tenha pouco tempo da nossa reunião, mas vale a pena, até talvez a gente deixe a oração para outro dia. Vale a pena eu contar para vocês uma historinha que não é uma historinha, né? Eu estava lá e eu vi. Lá, o Ken Wapnick, nos workshops dele, ele era bem tranqueira mesmo, né? Bem tranqueira, ele mexia com todo mundo. E tinha uma senhora russa que estava lá com a gente, quando a gente estava lá, e ela estava contando essa história, que toda vez ele falava assim para ela, eu esqueci o nome dela, que o nome dela é russo, né? Vamos lá, ô Maria, né? Você já esqueceu o que os alemães fizeram? Ela teve uma história daquelas que a gente só assiste em filme, né? Os nazistas chegaram e mataram toda a família dela. Ela escapou porque ela estava brincando com uma coleguinha católica que estava numa outra casa, mas matou toda a família dela. E ele toda vez falava isso. Ela voltava no ano seguinte, ele falava: "Ô Maria, você já esqueceu o que os alemães fizeram? Você já esqueceu?" Ela falava: "A gente odiava aquele cara", mas toda vez ela falava isso, né? E eu voltava sempre no workshop. Aí chegou uma hora que eu perguntei para ela: "E você perdoou os alemães?" Porque ela estava contando para a gente, para um monte de gente. Depois a gente se afastou e eu falei para ela: "E você perdoou os alemães mesmo?" Aí ela falou: "Você sabe que eu acho que sim, porque eu nem me lembro mais deles." Não é? Então, olha só. Um curso em milagres diz assim: o perdão é uma memória seletiva. Essa memória, ela vai guardar apenas os pensamentos amorosos que foram dados para você e os pensamentos amorosos que você ofereceu para alguém. O resto todo vai ser esquecido. Mas aí, no parágrafo de baixo, na linha seguinte, ele fala algo assim, né? Não se esqueça. Essa é uma memória seletiva, mas a seleção não é feita por você. Essa seleção é feita pelo Espírito Santo. A seleção da memória, das memórias que nós temos que manter nas nossas mentes, não é feita por nós. Então, em todo esse processo do perdão, de eu esquecer, de eu ir indo lá para cima, vai passar por tudo isso. Eu vou olhar,
eu vou lembrar de todas essas coisas, de toda a teoria. E aí, no final disso tudo, eu vou pedir uma ajuda. Eu ainda nem estou no terceiro passo, mas eu vou pedir uma ajuda efetiva, para que a verdade esteja em minha mente. Tudo bem, meninos? Alguém quer falar alguma coisa, ou acha que não ficou claro, ou precisa acrescentar alguma coisa? Nosso tempo chegou ao fim. E eu gostaria que, se você ficou alguma coisa, ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa, a gente retorna com esse mesmo assunto daqui a 15 dias. Pode ser? Gratidão, Maria Amélia. Muito lindas suas palavras. Fiquei encantado com elas. Eu que agradeço, meu amor. Agradeço e agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Tá bom? Obrigada, Maria Amélia. Obrigada. Muito obrigada. Muito boa a reunião hoje. Tá? Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê daqui a 15 dias. Ok? Ok. Boa noite para todos.